Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite a todos nós. Então, vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo desta noite, do Medinho do Evangelho. Mais uma vez, Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, que nos ilumine, nos ampare. Pedimos o amparo dos amigos espirituais, do nosso Centro Espírita Francisco de Assis. Pedimos o acolhimento de todos aqueles irmãozinhos que possam lá estar, para nesse momento também receberem essas nossas bênçãos de paz, de harmonia, de tranquilidade, que possamos ter as nossas mentes intuídas, para que possamos fazer o melhor trabalho possível, dar o entendimento do estudo da noite de hoje. Que Jesus possa nos envolver hoje e sempre em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, vamos ao nosso resumo básico, né, da semana. A gente está estudando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Estamos hoje no versículo 7. Então, o que está acontecendo? Jesus está tendo um embate, né, com os fariseus, que Jesus estava peregrinando para Jerusalém, num dia, provavelmente num sábado, a caminho do templo. E os discípulos com fome adentram a uma plantação. Eles estão ali na seara, né, no caminho, tem uma plantação, que a seara é o que divide as plantações. E aí os fariseus implicam, né, julgam os discípulos e Jesus, dizendo que eles não poderiam estar fazendo isso. E Jesus vai fazer uso daquela técnica rabínica que chama Calva Homer, que é tipo assim, leve e pesado. O que é que vale mais, o que é que vale menos? Comparando aqueles momentos do que está acontecendo com os textos das Escrituras. Então, num primeiro momento, ele faz a comparação, o Calva Homer que ele faz em relação a Davi, que ele lembra que lá nas Escrituras, Davi, como seus soldados estavam com fome, ele convence, né, o sacerdote a se alimentar com o pão da proposição, que era um pão consagrado que só podia ser usado pelo sacerdote. E aí o que ele está provando? Que a fome é maior do que o sábado. Num segundo momento, que nós estudamos anteriormente já, ele lembra que os sacerdotes, apesar de ser proibido trabalhar no sábado, os sacerdotes trabalham muito. E aí ele está dizendo o quê? O templo é maior que o sábado. E depois Jesus se apresenta, na semana anterior a gente estudou, ele vai se apresentar como sendo o Messias que era aguardado e que, portanto, ele é maior que o sábado e também maior que o templo. E aí isso vai causar estranhamento, vai dar, eles vão ficar com ciúmes, com inveja, até mesmo com medo. Porque Jesus era, para eles, um simples carpinteiro, um pescador, não é? Como que eles, não era aquele Messias que eles estavam aguardando para eles, né? E por que e aí o Aloysio explica que por que eles, apesar de Jesus estar certo, de Jesus estar com toda essa argumentação baseada nas escrituras, nas leis que eles mesmos acreditavam, por que eles estão julgando assim e se contrapondo dessa forma? É porque eles tinham assim esse ódio, esses ciúmes, já tinha essa animosidade com Jesus, então quando a gente tem alguma coisa contra uma pessoa, o ódio deixa a gente cego. A gente começa a implicar inconscientemente, a gente age injustamente. E o nosso versículo de hoje, que é o versículo 7 do capítulo 12, diz assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não oferenda, não condenaríeis os sem culpa. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que está lá, aí ele vai fazer o que ele chama de, como é que chama? Referências cruzadas. Eu achei 10. Tem até um site que fala dessas referências, eu não achei 11 não, ele falou que tem 11 referências. O que é referência cruzada? Vários lugares dentro das escrituras, da Bíblia, que falam a mesma situação. Então, o que ele está falando? Que Deus prefere, né,
misericórdia e não oferenda. E é isso que nós vamos estudar hoje, a palavra misericórdia e a palavra oferenda. Né? Porque tinha a questão das oferendas no templo, quem era mais rico doava uma vaca, animais maiores, quem era pobre trazia uma pombinha. Mas assim, tudo isso tinha que ser purificado pelo sacerdote, tinha toda uma... Não era só... Você não podia pegar uma pomba da sua casa e levar... Você podia até pegar a pomba, se tivesse uma pomba, e levar da sua casa, mas chegar lá você tinha que pagar para o sacerdote purificá-la. Ou então comprar no templo, que era o que era mais feito, e e aí o animal era de acordo com o seu pecado. Se o seu pecado era pequeno, era uma pomba, e também pelos mais ricos ou mais pobres, né? E esses sacrifícios, eles tinham assim uma simbologia. Geralmente tinha as 3 festas principais, que era a Páscoa, Pentecostes e a Festa das Tendas, que a gente até falou anteriormente. E que aí esses sacrifícios tinham toda uma motivação, uma simbologia. Mas que com o tempo eles foram fazendo aquilo de uma Criaram forma... um automatismo, né? E esquecendo automatismo. o significado, né? Esqueceram qual que era o significado de fato, né? Então Jesus está falando o quê? Que Deus prefere uma oferta espiritual do que uma oferta litúrgica, ritualística, simbólica, né? Por isso que é isso, quer dizer, ele está fazendo um outro cavarrome. O que Deus prefere, não é? E aí ele vai falar em várias referências cruzadas aqui. Você quer falar mais um pouquinho? Não, ele escolheu as 3 referências, né? Ele citou 3, embora tenha falado que são 11. Eu, particularmente, não procurei, não, mas só olhei as 3 que ele falou, né? Uhum. E é muito interessante que aí que ele provocou mais os fariseus, né? Ele criou muito constrangimento, porque se vocês sabiam todas essas referências, por que vocês não fazem? Né? E aí foi uma coisa que realmente irritou mais, né? Porque se eles tinham pleno conhecimento da lei, como que eles não estavam lembrando, né? Dessas... Aí está lá no livro de Samuel, 15:22, é a primeira que fala, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Né? Essa é uma do Samuel. Quer ler mais alguma aí? Vou ler uma que não está lá, Salmos 37. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve. O justo se compadece e dá com generosidade. E lá em Provérbios 15:8, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. No Salmo 51 também, que a gente já chegou até ele estudar antes, não sei se o pessoal de terça vai lembrar, ele fala o seguinte: pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu te daria e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, e aí a gente estudou muito essa questão do espírito quebrantado, né? Você se curvar à vontade, né, do Pai, né? E um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o que é esse coração compungido e contrito, né? É o coração arrependido, né? Que se curva, que vê que errou, né? Que está pesaroso, que consegue enxergar seus erros. Isso a gente até já chegou a estudar no Humilde. Esse espírito quebrantado e o coração compungido. Vou ler só chamando mais a atenção, né? Então, da importância, né? Eu vou colocar o que é importante não é o que a gente tem essa ideia errada, né?
Aí você acha assim, eu estou dando cestas, eu estou trabalhando no passe, eu estou indo ao bazar. Então, a gente acredita que esse tipo de trabalho, né, eu faço palestras, que isso só seria suficiente para nós. E aí, esse estudo de hoje mostra justamente que isso também é importante, que é um caminho, né? Mas não não é é só isso, né? Só isso que precisa ser feito. É o que Jesus fala, ele não veio descumprir a lei. E aí o Haroldo fala que, na realidade, ele não fala, ele veio complementar, né? Que ele veio trazer mais, para a gente fazer mais, e não só aquilo que vinha fazendo, né? Vou ler só mais uma aqui. É o Eclesiastes 5. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração o impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Que tuas palavras sejam poucas e corretas. Esse é no Eclesiastes. E tem vários aqui, eu anotei, depois até eu vou começar a tentar colocar na descrição do vídeo, quando eu colocar, todas essas passagens, que aí a pessoa pode consultar, né? Eu achei, 11 não achei não, mas 10 eu achei. As 3 dele mais 7. Mas também está em Mateus, tem Marcos, né? Muito legal. Aí ele vai e falar... aí a gente vê, né, que na realidade o que falta para a gente mesmo é esses 3 aspectos, né? É você estudar, aí depois ter o aspecto do entendimento, né? Como que as coisas vão se encaixando, e a partir daí é a vivência que você tem que exercer, né? Mais para frente, fala, a hora né, ele vai que a perguntar sobre Jesus, né? A misericórdia, o que seria? A miséria do coração. Quando a gente fala isso, é uma expressão, né? Forte, né? É uma coisa forte, né? Mas ele está falando que a misericórdia é muito mais do que a gente pensa, né? É a questão da compaixão, né? Sofrer com o sofrimento do outro. É mais do que compaixão, né? Porque no dicionário está assim, sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade de outrem. E aí, nessa infelicidade, a gente enxerga muito a infelicidade material. Material. Entendeu? Mas não é. Quando ele dá aquele exemplo, né, da mulher que fecha o vidro, porque não... às vezes não é infelicidade porque a pessoa não tem alguma coisa. Uma coisa é você ter compaixão por uma pessoa um mendigo que você vê na rua. Mas essa misericórdia que ele fala é a misericórdia pelo criminoso, por alguém que você vê fazendo alguma coisa errada e você ter esse entendimento, né, de enxergar ela como Deus enxerga, né, sem implicância, sem julgamento, que isso é o mais difícil a gente fazer, né? É um irmão em processo evolutivo tanto quanto nós, né? Ele dá esse exemplo da bala, né? Que, então você está no seu carro, aí passa um menino vendendo bala. E aí, ô tio, compra uma bala. Aí você pega e compra a bala. E do lado tem uma senhora num carrão maravilhoso e tudo, ela simplesmente fecha o vidro, né? E aí você faz o quê? Você estabelece o julgamento, mas a gente tem que ter essa misericórdia que ela vai ao aspecto moral, né? De entender que cada um tá naquele estágio evolutivo e que a gente tem que ter esse olhar de entendimento, né? de maior compreensão em relação, né, à pobreza do outro, que é também a nossa. Porque eu acho assim, eu tenho visto muito isso nas lives, quando o André Luiz fala assim, corrige-te o que te incomoda no outro, é uma frase muito simples, mas a compreensão dela e o entendimento é muito mais abrangente, porque
o grande problema nosso é que a gente enxerga no outro, aí você aponta. Mas você não consegue enxergar que se aquilo ainda te incomoda, é porque ainda existe em você. Porque se você já estivesse num estágio como Jesus ensina ali, né, da misericórdia, do aspecto moral, você ia entender o quê? Que é alguém que está caminhando. Você não ia ver com um olhar de censura, né? E a gente coloca esse olhar de censura, de crítica primeiro. E a gente, quando descobre isso, a gente fica até com vergonha, né? Eu até estava falando lá, eu falei, hoje eu olho algumas coisas que eu fazia, ou que eu pensava, ou que eu dizia até, que eu fico pensando, gente, hoje como é que eu penso diferente? Eu não penso mais assim. Não... E aí você fica com vergonha, meu Deus, eu fiz isso, como é que eu pude fazer isso? Não é, gente, eu acho que a pandemia em si despertou a gente para algumas atitudes, para algumas coisas que a gente vinha fazendo, que era natural, talvez, não sei, mas que a gente vinha praticando de uma forma, às vezes, corriqueira, não que fosse errado, né? Mas uma displicência, às vezes, alguma coisa que a gente começa a ter um outro olhar, né? A proximidade com com os ensinamentos vai trazendo um outro olhar para a gente. E aí ele está aqui falando no capítulo, no item 8 do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos do Evangelho. E aí ele diz assim, que ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado, reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, Jesus, ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Mas em todas as épocas da humanidade, houve essas oferendas materiais. Até hoje a gente, o bem ou mal, acaba fazendo. Ainda existe essa questão, o bem ou mal, não é? A gente sempre faz alguma coisa esperando por outra. E sempre temos esse olhar. Quando você fala em misericórdia, você pensa na misericórdia material. Nós somos muito ainda ligados a essa questão material. Então a gente não pensa de forma espiritual, como espírito, pensa mais na questão da matéria, né? Aí ele fala, com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, e todo mau pensamento contra o seu irmão. Então, a gente, por exemplo, ele fala, né? Você entra no centro, você deixa o ódio do lado de fora. Deixa todas as coisas, aí você entra, vira santo lá dentro, né? Fica lá, bom, tudo lá, sei lá, tá tudo tranquilo, né? Energia boa, padrão vibratório, os mentores, tá tudo maravilhoso. É como se você embrulhasse, né? Botasse num saquinho aquele ódio, o ressentimento, a implicância que você tem com alguém, todas as coisas que você tem, né? Dentro de você, você tira e deixa ali. Mas depois, na hora que sai, você pega de novo. Então, né? É isso, quer dizer, Jesus está falando para você deixar, mas deixar mesmo. Não é deixar um pouco, é deixar e deixar lá, né? E se livrar disso, né? É aquela questão do Santo Agostinho, né? Que ele vai lembrar que é muito bom, né? Que é uma das questões que você tem que fazer o quê? De noite. Todos os dias, né? A gente faz. Perguntar. O que é que eu fiz hoje contra mim mesmo? Né? Contra Deus, contra o meu irmão. Hoje eu passei por uma experiência, assim, vou relatar porque eu fiquei envergonhada. Hoje eu fiquei o dia inteiro fora, mas a garagem lá embaixo estava cheia de entulho, aí a faxineira veio e tirou. E em frente à minha casa tem um pedaço de calçada, que não tem calçada, tem um muro que agora eles até limparam, né? Quem mora, é um lote vago, mas faz parte dos apartamentos, até que são do Faria ali.
Só que todo mundo tem o hábito de jogar o que tira de entulho ali, que depois a prefeitura vem e sempre pega. Mas é uma coisa que sempre me incomodou e eu canso de falar com o meu jardineiro. Seu Leutério, por favor, não joga lixo lá, porque lá não é nada, não é a frente da casa, mas é a lateral da casa de outra pessoa. Se eu tenho problema com lixo, eu tenho que deixar onde? Na minha calçada, né? Mas foi muito interessante hoje, porque eu não estava em casa, a faxineira veio limpar lá embaixo a garagem, que estava cheia de entulho, e ela realmente botou tudo lá. Eu cheguei, fiz almoço correndo, saí. Quando eu chego 5 horas da tarde, o lixo está todo no meio da rua e atrapalhando as passagens do carro, porque tinha caixa de papelão e um montão de coisa. Aí eu subi com o carro, falei, Laura, a Ruth deve ter jogado o lixo, a pessoa se sentiu incomodada, jogou tudo no meio da rua. Vão lá me ajudar, que nós vamos ter que recolher o lixo. Eu recolhi os entulhos, botei na calçada para amanhã eu providenciar um jeito de tirar, porque eu não quero na minha, não quero, né? Mas aí, o que a gente tem que trabalhar essa questão? Porque eu não posso julgar, e não, graças a Deus, isso eu não fiz, não. Mas eu senti vergonha. Porque, na realidade, não fui eu que coloquei, mas foi alguém que estava na minha casa que colocou. Fez em seu nome, né? Pelo fato de não ter a calçada, de ser de terra, né? Mas eles fizeram até, outro dia, eles pintaram o muro, passaram um cal branco lá, quer dizer, para evitar mesmo que as pessoas joguem, né? Mas eu falei, fez em meu nome, eu não posso achar ruim. Eu não podia deixar no meio da rua, porque estava atrapalhando os carros passar, né? Mas olha como é que se a gente não tem cuidado, aí teve uma pessoa que passou, né? Ah, um absurdo aí, jogaram o lixo tudo na rua. Então, aí eu falei, não posso estabelecer julgamento em relação a ninguém, a não ser em relação a mim mesma. Porque se eu não fiz, outra pessoa aqui da minha casa fez. Acredito eu que ela não tenha feito com maldade, que eu já várias vezes eu peço, não, gente, não vão pôr lá, põe do lado de cá, na minha. Né? Embora também, aí depois nós saímos até procurando, eu e a Laura, na internet, para ver se tinha alguém, alguma firma encarregada, né? Mas aí o que eu quero chamar a atenção é assim, é que a gente tem que perder essa questão de julgamento e se colocar no lugar do outro. Se eu fosse uma pessoa que tivesse a fim de briga, eu ia lá brigar com a vizinha, mas não. Ela está certíssima, né? Vou recolher, fez errado, eu não posso justificar que isso é certo, que é aquilo que a gente estava discutindo lá no Asilo no Culto hoje, né? Quando a gente passa a se justificar, a gente está dizendo para Deus assim, né? Ah, eu estou me perdoando daquilo que eu fiz de errado. E o perdoar o que a gente fez de errado é não reincidir no erro. É essa misericórdia moral que a gente tem que ter em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. É um olhar muito diferenciado que a gente tem que exercer. Aí eu falei, ó, hoje eu peço desculpa, vou pedir desculpa a quem foi depois, naturalmente, eu não tive oportunidade, né? Mas tá tudo certo, a gente tem que ter esse olhar, né? É verdade. Mais abrangente. Aí ele vai no Vinha de Luz agora, né? No capítulo 21, oração e renovação, que fala também, é uma carta de Paulo para os Hebreus, né? Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradam. Aqui, ó, é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Então, que fala que a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, que os atos mais íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então, quer dizer, o que a gente, quando a gente ora, a gente está se colocando em outra dimensão, né? Elevando realmente. Mas, na essência,
Não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações volitivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Então, não é só ficar elevando o pensamento, se justificando, né? Não é só ir ao centro, assistindo palestra, levando um passe, nada disso. Ele espera o quê? É muito mais com isso. Eu estou com Deus nas minhas ações, né? É o evangelho no cotidiano, né? É o evangelho no dia a cotidiano. dia, no cotidiano. E ele fala que Paulo escreveu essa carta de próprio punho em lágrimas no cárcere em Roma. Olha o sentimento que ele estava, né? De ver que as pessoas não, depois de tudo isso, né? De toda a vivência dele, de tudo que ele passou, as pessoas ainda estarem nessa situação, né? Aí ele vai falar, nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo, sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Aí ele vai falar da questão daquelas homenagens, né? Que é o que ele estava falando, né? Que Jesus não precisa, a gente usa muito hoje em dia, né? Os expositores, essas homenagens que se fazem para os espíritos, eles não precisam disso. Nós é que precisamos, às vezes, temos essa necessidade, que muitas vezes nós queremos fazer homenagens, queremos fazer grandes orações, mas aquilo que é realmente necessário a gente acaba deixando por desejar, né? E do que é essencial, né? E às vezes Os mentores não precisam de homenagem, nem quem precisa é a gente. Então, aí aí ele vai falar, né, como é que nós ainda somos, né, barulhentos, como somos teatrais, né, igual aí lembra de Nero, né, como é que Nero gostava de fazer teatro, né, e aí que a gente precisa ser mais autêntico e mais discreto, chamar as pessoas mais em reservado. Eu lembrei de uma série de videozinhos que o Marlon Reikdal está falando, que qual que é o palco da sua vida? Como é que está a sua vida? O que você... E aí, até esses dias agora teve, né? Foi até bonito essa homenagem que eles fizeram ao Chico Xavier, né? Foi o final de semana todinho. Sábado, acho que começou na sexta e terminou no domingo. Né? Uma homenagem para o Chico pelo aniversário dele. Um aniversário não tenho certo aqui. E foi interessante, porque eles tiveram, eu achei assim, algumas que eu assisti, eles tiveram esse cuidado de não ser assim uma homenagem, uma coisa assim, sabe, assim, de tiete, sabe? Chico, Chico, sabe? Foi assim, uma lembrança carinhosa, isso é diferente, né? E às vezes, por exemplo, você tem um expositor famoso, esses encontros, até no encontro que a gente foi, eu também não vi muito isso, não. Os expositores estavam lá, sentados no meio, conversando normalmente, não tinha ninguém. Tira selfie, tira foto. Criando uma vaidade desnecessária, não é uma coisa assim. Ele não é uma pessoa, mas a gente não pode também viver só desse encantamento. Fica uma coisa assim falsa, né? É meu amigo. Você vai tirar um selfie com o expositor e aí ele vira seu amigo? Não é assim, né? Aí ele fala, é bom que você conviva, tenha uma convivência, conversa e tal. Aí um dia você fala, você tira uma foto, aí tudo bem, né? Mas as pessoas ainda têm muito essa necessidade, né? Infelizmente, a gente ainda vê, né, nas lives, às vezes, determinados comentários. Eu vejo isso muito que eu estou fazendo um curso com o Alberto Almeida, e aí é muito interessante porque as pessoas colocam Alberto, eu te amo. Não que não exista essa relação, né, de simpatia, de carinho, mas é uma coisa totalmente fora do propósito, né? Extravagante no movimento espírita, né? Essa coisa de fazer tietagem com o expositor. É muito... Se a gente começa a incorporar o conhecimento espírita, a gente sabe que a gente nem vai estar fazendo bem ao expositor,
na medida que você vai alimentando uma onda de vaidade, né? Que às vezes, não que eles tenham isso, acredito que não, a pessoa vai até acostumando a lidar com essa questão, mas a gente também incorre erro quando você coloca a pessoa muito no pedestal, porque são irmãos nossos, com mais entendimento, até às vezes compreensão intelectual, porque Mais estudaram mais, estudo, têm mais mais bagagem, conhecimento, né? né? Mais estudo. É. É estudo Mas não é mesmo. nada que você possa falar, é modelo e guia de jeito nenhum, né? Isso aí é Tá Jesus louco. e a gente tem que. Aí ele fala também agora do pão Pão nosso, né? nosso. Está no livro Pão Nosso, não é o pão nosso agora, né? Capítulo 48. Compreendamos, né? Compreendamos. 48. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e obrigações pelo pecado não quisestes nem te agradam. Então, é os Hebreus 10:8, né? Nessa leitura, que ele fala que Deus é o Pai amoroso e justo, né? À espera de nossos testemunhos de amor e de compreensão. Nada desses pruridos lastimáveis de excentricidade, de absurdas promessas, ele chama atenção para tudo isso, né? Que apenas... Aí ele fala que quando a gente faz isso, essas as situações, né, absurdas, promessas absurdas, a gente está apenas favorecendo a intromissão da ignorância e do vício, né? Então, quanto que a gente tem que trabalhar... Quando a gente cria, né, uma forma artificial, uma coisa assim de manifestação de fé, a gente abre campo, né? O campo fica aberto para o espírito inferior se manifestar, para vir a vaidade, é o que você falou, né? Então, por isso é preciso ser mais simples, né? Meditar mais, pensar mais no que vai fazer. Mas aí ele Esse fala, parágrafo, e quando ele fala assim, olha, na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, né? Aí eu coloquei a gente, vê se a gente não é assim, né? Consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis. Eu gostei quando ele usou se essa um pai de expressão, né? família não quer, quem dirá Deus, né? Agora, se a gente não vai querer de um filho oferta inútil, por que a gente acha que Deus está querendo isso de nós, né? Então, fala que é indispensável a gente trabalhar, né, contra o criminoso engano. Aí, ó, a felicidade real somente é possível num lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo a preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. É uma coisa que a gente também acha que... Eu acho que nós, movimento espírita, a gente tem muito isso, né? A gente acha que a gente precisa chegar ao sacrifício. Tudo bem, acredito eu que para nós ainda é sacrifício, por quê? Porque a gente ainda não tem esse entendimento com o coração. A partir do momento que a gente tiver, a gente vai ver que se a gente tiver confiança, ânimo, serenidade, esse sacrifício não vai existir. Ele só existe porque a gente tem uma visão ainda turva, né? De difícil, compreendendo as coisas de maneira diferente. Verdade. Aí ele vai lá para o livro Calma, lição número 9, que chama Pelo Lado Melhor. E aí, tipo assim, como até agora nós falamos só das coisas que a gente faz errado, agora diante vai falar da misericórdia, ou seja, como é que a gente faz para acertar, não é? E aí tá lá, para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quando puderes, deixa que a compreensão nascida do amor
te presida as manifestações. Ou seja, uma manifestação de fé sendo assim, de compreender, de perdoar e de abraçar não aquele que você ama, mas o malfeitor. Que ele fala, a gente elogia muitos, né, faz um monte de elogio para os palestrantes, e fala muito na internet, nessas questões de você estar teclando, de, que nem que você falou, né? Haroldo, Alberto Almeida, tal. Mas a gente faz uma prece quando a gente ouve falar de um crime, de uma situação, de alguma coisa, essa área da política, por exemplo, que está tendo toda, né, em época de política, tem todas essas questões, né, que aparecem, e a gente faz uma prece, em vez de ter um pensamento ruim, ou então, às vezes, até, né, que ele fala que não fala que é palco, que ele fala que é um UFC, as pessoas estarem teclando, levando notícias adiante que às vezes nem são verdadeiras, como que a gente vai saber, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, né? E aí ele vai contar a história do Cláudio Nogueira, né? Que ele, no livro Sexo e Destino, que ele comete o crime de assédio, né? Contra a própria filha. A filha sai e sofre um acidente. E aí ele se sente, né? Ele sente tanta culpa que ele acha que Deus vai puni-lo. E quando ele abre o evangelho, sai a piedade, sai o termo piedade para os criminosos. Então ele fica pensando, poxa, mas mesmo eu me sentindo detestável, odiável, aí ele descobre que Deus não vai condená-lo. Mas Deus não condena, mas quantas pessoas, né? Como que a gente vai condenando as pessoas? Às vezes nem só por palavras, mas por pensamentos mesmo. Que as coisas nascem no pensamento. Quando você pensou alguma coisa, né? Lá no livro acho que é no Obras Póstumas, né? Na fotografia do pensamento, fala. Se você pensou, você já materializou. Na sua mente aquilo já aconteceu. Então, nem você precisa verbalizar alguma coisa para aquela energia não ter ido para aquela pessoa. Isso tudo já a gente tem que pensar que Jesus, enquanto modelo, como guia, não condenava ninguém. Ele nunca condenou ninguém, né? Então ele diz assim, deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor de teus problemas próprios seja também visto. Então a gente tem um olhar melhor, né? Não olhar para o crime. Às vezes, ele falou do Getúlio Vargas, eu me lembrei muito que eu era, na época do Getúlio, eu tinha minha tia-avó, que foi quem criou minha mãe, ela tinha uma paixão pelo Getúlio Vargas, mas uma paixão, ela era alucinada por ele. E meu pai não. Eu não sei se meu pai não gostava, ou se meu pai gostava era de brincar e de implicar com ela, e eles estavam sempre discutindo por causa do Getúlio Vargas, sabe? Porque realmente foi uma pessoa polêmica, né? Um político que deu muita história. E eu me lembro que existia isso entre eles, assim, essa... A vovó ficava muito brava mesmo. Então, quer dizer, e, no entanto, ele deixou coisas, como político, teve muitos problemas, mas aquele livro Getúlio Vargas em Dois Mundos é fantástico. Conta a história dele como a gente tem que lembrar que tem coisas de reencarnações passadas, de situações que ele viveu, e é isso, quando você entende a história da pessoa, quando você sabe o que aconteceu antes, e às vezes nem precisa ir em outra encarnação, você vai só na infância dela. Pergunta o que ela viveu na infância, o que aconteceu com ela. Às vezes, algum assédio, algum maltrato, alguma coisa que marcou ela profundamente, tudo isso vai reverberar hoje no que ela está fazendo. E quando você tem esse entendimento, você consegue ter um olhar melhor, né? E geralmente, quem fala também que eu acho interessante, em relação à criança, por exemplo, né? Aquele Ricardo Vardil, ele fala que o defeito que a gente vê nos nossos filhos
Não é um defeito, é um talento. Ele só está desmedido e mal direcionado. Qual que é o papel da educação? Do pai, da escola, de quem estiver ali com aquela criança? É fazer com que ele redirecione e diminua. Porque às vezes ele está exacerbado. E às vezes é isso. E quando às vezes você está com alguém, com uma pessoa, às vezes também ela está no lugar errado. Então, às vezes a pessoa gosta de fazer conta, mas você manda ela contar uma história. Ah, a pessoa gosta de costurar, mas você manda ela fazer conta. Então, quer dizer, as pessoas têm as suas aptidões, os seus talentos. E cada um tem que descobrir o seu e ajudar o outro a descobrir o dele. Não é? Quando você enxerga o potencial da pessoa, isso é que é a misericórdia. É valorizá-la pelo que ela pode fazer. Eu, assim, lá na loja, a gente vê isso muito. Às vezes o empregado chega, contrata ele para uma coisa, ali ele não dá certo. Aí você dá uma oportunidade para ele em outra área. E ele vai pulando até que uma hora ele se encaixa em algum lugar. É igual um quebra-cabeça mesmo. E ali ele dá muito certo. Lá no asilo, às vezes também, né? Às vezes o cara chega como cuidador, não dá certo. Mas depois, se ele fica ótimo numa faxina, ele fica ótimo na lavanderia, ele ajuda bem na cozinha. Quer dizer, as pessoas têm os seus encaixes, né? Aquilo onde ela faz, o que ela faz melhor. E aí ele termina No assim. livro... Lembremos-nos, só para terminar isso aqui, lembremos-nos de que Deus nos governa cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor, de nossa parte, uns diante dos outros. Saibamos igualmente compreender e esperar, porque não é só justiça, né? A lei de Deus é justiça, amor e caridade. E nós nem somos juízes, como é que nós vamos julgar? Se nós nem fizemos curso, você fez algum curso para saber o que é que, se você pode julgar alguém ou não? Né? O juiz estuda quanto tempo? Não é? Aí agora, Palestine da vida? No livro E a Vida Continua, também, do André Luiz, o instrutor, ele fala com o Fantini que ele estava preocupado lá com as situações que ele estava vivendo, né? Aí ele ressalta justamente isso que no livro Calma que falou. A justiça de Deus, ela não vem sem o apoio da misericórdia. É justiça e misericórdia. Então, a gente, às vezes, usa só a justiça. Nós somos justiceiros, a gente tem essa impressão que Deus age da mesma maneira. Agora, a gente tem que entender a justiça de Deus e a misericórdia para que realmente a gente saia desse lugar de julgar, né? Então, é o que o livro Calma chamou muita atenção da gente aqui. Eu posso interpretar tudo do lado bom das situações, das pessoas e das coisas, porque tudo tem dois lados. E a gente tem que aprender a ver esses dois lados. Quando a gente exerce o julgamento, aí a gente só está tentando estabelecer uma justiça. E o que é mais sério, quando eu julgo, eu acredito que eu sou incapaz de cair em determinado delito, mas não é a situação que eu estou vivendo, é a situação que o outro vive, então é um desafio, né? É porque é o que ele fala, a gente usa só a justiça, mas só a justiça não é suficiente, porque a lei é de justiça, amor e caridade, misericórdia. Sem ela, não é? Eu tenho um livro, Rita, Por que, Senhor, né? É o Instante da Vida, é a passagem de Nicodemos, vamos pegar nele agora? Vamos. Essa leitura, eu realmente fiquei até muito emocionada né, com ela, porque ela é muito linda, né? Eu já tinha lido o livro há muito tempo, mas não lembrava. E quando eu tenho outra história que eu peguei no mesmo livro aqui, que também é bem legal. Aí Nicodemos, o grande Nicodemos dos primeiros dias do Evangelho, né, passou a contar-nos. Então a gente sabe que Nicodemos era o quê? Um fariseu, né? Tinha altos conhecimentos, né? E depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia ao entardecer, detive-me à beira do lago de suas pregações. Isso é o próprio Nicodemos falando, né? Rogando a ele me dissipasse as dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque
em torno das ideias da justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. Quando ele fala essa frase aqui, o Nicodemos, né, que ele indaga mentalmente isso de Jesus, eu acho que é o grande entrechoque que a gente vive também. Eu acho que nós somos os espíritos exatamente com essas ideias, né? Essas dúvidas, você né? fica assim, o que é justiça, o que é misericórdia, com todo o conhecimento, porque na nossa inferioridade a gente ainda não consegue abranger isso com a grandiosidade que Jesus conseguia, né? Por isso que é muito importante a gente ir buscando o estudo cada vez mais para compreendendo melhor isso tudo, né? E aí, de que maneira conciliar, ele continua, né? O bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado perante as exigências da lei de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim, postei-me na areia, e Jesus aproximou-se, tocou-me de leve a cabeça fatigada e inquiriu: Nicodemos, que pretendes de mim? Eu acho que essa pergunta ele faz, sabe? Que a gente faria também para nós, né? É interessante, eu peguei uma palestra do Arthur Valadares, que ele fala, se a gente conhece, a pergunta é, você conhece Jesus? Porque é o seguinte, como é que Jesus ensinava? Pelas parábolas, mas ele sempre fazia perguntas. Porque é uma forma interessante de você perguntar. Quando uma criança te pergunta uma coisa, você devolve outra pergunta para ela. E Jesus fazia muito isso. Ele falou assim, como lês? Não é? Como lês? E quando Pilatos perguntou para ele o que é a verdade, aí o que ele fez? Ele ficou em silêncio. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Que para a gente poder saber o que é a verdade, nós temos que silenciar os nossos sentidos, porque a gente ouve muito, fala muito. Então, o silêncio, né? O que é a verdade? Né? Às vezes o silêncio, é mais poderoso do que qualquer palavra. E aí ele fala também, ele cita lá no Fonte Viva, chama número 127, a humanidade real, que Pilatos também apresenta Jesus assim, eis o homem. Né? Pilatos não vai falar assim, eis o condenado, eis a vítima, ele simplesmente diz, eis o homem. Então Jesus vai aparecer o quê? Com a grandeza espiritual dele, revelando o quê? Que ele é o representante de uma humanidade melhor, é onde nós vamos chegar um dia, né? Jesus é o que pode ser e um dia será essa humanidade. Mas a gente tem que trabalhar para isso. Pilatos também pergunta para Jesus, tu és rei? E aí Jesus responde com uma outra pergunta. Ele diz, dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram? Assim como quando ele perguntou, né? Quem dizem que eu sou? E aí quando Pedro respondeu, ele elogiou, né? Porque tu és o filho do homem, filho de Deus vivo. Quando vem essa resposta, quando a gente tem esse entendimento, né? Aí ele diz assim, no Caminho, Verdade e Vida, no 85, testemunho, que é a mesma passagem. Disse isso de ti mesmo ou foram outros que te disseram de mim? A pergunta de Cristo a Pilatos tem um significado mais extensivo. Quando encaramos o Mestre, a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Então, quando você fala assim, Jesus na oração, né? Jesus, divino e amado Mestre. A gente fala bonito, né? Mestre, amigo. Você está falando realmente ou você está repetindo porque todo mundo fala isso? É isso que ele está falando aqui. Jesus não é. A nossa fé, essa fé é nossa ou é a fé de terceiros? Nós estamos imitando? O que isso reflete no nosso cotidiano? Então, quando Jesus não é um símbolo legendário, é o mestre vivo, o bom pastor, mas só as ovelhas mansas vão reconhecer a sua voz
em meio a tantos ruídos que querem nos desviar do que é preciso fazer. Então, os convites do mundo são muito insistentes. E Jesus é o bom pastor. Porque lá eles falam, né? Que tem um momento que fala que eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Mas só as ovelhas mansas, não é? Então, todos admiram, lá na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: todos admiram o Evangelho e proclamam a sua beleza e sua necessidade. Cristo realmente é referencial, mas a grande maioria segue uma fé a partir de máximas que se tornam proverbiais, apoiada em bases espirituais de terceiros. Isso não é seguro, porque vai haver um dia que esses terceiros não vão estar por perto. E aí a gente vai ser testado na nossa base, na nossa raiz. Se a sua fé é terceirizada, se você enxerga a fé, se a sua fé tem raízes em outras pessoas, num expositor, em Chico Xavier ou em qualquer outro ídolo que você criou, se ela não tem a sua raiz própria, se Jesus não está dentro de você, se ele está só ali rodando, como um ídolo também, como alguma coisa assim sobrenatural, quando vier a dificuldade, você não vai ter, vamos dizer, força, porque não é sua, não é raiz sua, é do outro, é terceirizado. Aí ele tem uma passagem interessante também, que está lá acho que no Ato dos Apóstolos, chama Os Filhos de Seva. E Seva era um judeu. Ele tinha 7 filhos, e esses filhos eram exorcistas. E aí, eles vão atender um indivíduo que está numa casa, obsediado, né, dando muito trabalho. E aí eles chegam e dizem assim, deixa esse indivíduo em nome de Jesus e de Paulo que prega Jesus. E aí o Espírito responde, conheço Jesus e conheço Paulo, mas e você, quem é? E aí o Espírito os ataca, eles são 7 irmãos, né? Acho que pelo menos 2 deles, conta lá a história, que o Espírito vai fugir, vai tocar, ele vai bater neles e eles fogem nus e feridos. Por quê? Porque o Espírito não reconheceu a autoridade moral deles. E a gente vê em vários casos dentro da doutrina também, nos livros do André Luiz, que às vezes o instrutor, né, Alexandre, sei lá, que está lá para falar. E aí, em vez de ele falar com o Espírito, quem vem? Vem a Amália, vem uma outra, ou outra pessoa que tem mais, que já tem a condição, porque já construiu, já tem raízes na sua própria fé. Não é uma fé terceirizada, né? Então, a experiência do expositor, a experiência do Chico Xavier é dele. A gente pode até admirar. E pode permanecer admirando, né? Mas a gente não pode ficar só nesse encantamento de exemplo. Porque Paulo, por exemplo, o que Paulo fez? Paulo, quando ele, lá em Damasco, né, ele pergunta, né, o que queres que eu faça? Depois que ele foi fazer, ele era da cultura dele, né? Decorar, assim como ele decorou todas as escrituras, ele passou a devorar o evangelho. Para aprender o quê? Se ele vai passar a seguir Jesus, ele tinha que conhecer Jesus. Saber quem Jesus era, o que ele fazia, do que ele falava. Que é um estudo. E depois a prática. Sem isso, a gente não... Se você não faz isso, você vai só ficando na admiração, na exterioridade, não entra para dentro de você, né? Então, o hábito de estudar, o Neio Lúcio fala, o hábito de estudar o Evangelho, meditando nas suas lições, é um processo de imantação do nosso espírito às esferas superiores. Não é? Vamos continuar aqui no instante que eu desviei para o outro lado. O Nicodemos aí então pergunta, né? Ele pergunta a Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, expliquei. Tenho pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com os pecadores
e tanta vez te referistes quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Essa pergunta aqui tem muito a ver com o que a gente está estudando, né? Nesses versículos todos, que é a questão de Jesus com os fariseus, né? Acaso estão certas pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível. Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes? Se somos todos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Então, isso vai muito de encontro a tudo que os fariseus pregavam, né? E o Nicodemos questionou isso de Jesus. Não, então, para você, as pessoas de vida impura, elas estão... Você dá mais valor a elas do que nós que conhecemos a lei, né? Aí ele fala claramente, né? Não adianta, quanto aos princípios, que dizer dos bons que detestam os maus? Então, ele está mostrando assim, ó, vocês podem saber a lei, mas vocês não estão aplicando a lei dentro daquele entendimento que é preciso. O bom que odeia o mal não é discípulo de Jesus. Não é isso que ele ensinou, não é isso que ele pregou. Né? É isso que a gente tem que entender. E quando ele fala que o pensamento em fogo, né? A gente se vê tanto nisso, né? Como é que a gente anda com o pensamento em fogo? Meu Deus! Porque o mundo hoje ele é tão assim, né? Tem horas que você fica assim, o que é o bem, o que é o mal? E aí é onde você tem que entender assim, cada espírito no processo evolutivo, na sua faixa evolutiva. E tanto o bom quanto o mal, eles têm as mesmas potencialidades. Qual que é a potencialidade? É Jesus dentro de nós. Aonde? Na nossa consciência. Só que ela está adormecida ainda, mas a tendência é o quê? Cada vez que você se dedica mais, ela vai despertando. É um novo despertar, né? Eu gostei demais quando ele falou também Isaqueu, né? Porque ele pergunta assim, por que dispensastes tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lados pobres que lhe circundam a moradia? Aí Jesus responde, né? Estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico, olha a expressão que ele usa, olha, que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros, é o mesmo que recusar remédio ao doente. Então, quer dizer, o que Jesus viu em Zaqueu? Para todo mundo, ele era o quê? Para a humanidade. Era o ávaro. Né? Porque Jesus, o que ele era? Alguém que queria instruir-se dentro da lei. Estava querendo, buscando a melhora, né? Aí depois ele fala de Pedro também. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor de teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? E olha a resposta de Jesus. Exatamente por isso, na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais que os outros companheiros do apostolado, ele sabe agora quanto custa o sentimento da deserção. Gente, olha só. Então, para as pessoas, o que era Pedro? Aquele que negou, né? Nicodemos estava questionando isso, mas ele te negou 3 vezes. Aí ele falou, exatamente por isso. Agora, se é com a gente, se uma pessoa desvia, tem 3 desvios em relação a gente, o que você faz? Você exclui, não quer nem saber.
Aí ele explica, né, que Pedro, mais do que ninguém, tinha essa condição, porque ele conhecia, né, o sofrimento da deserção. E com esse conhecimento, ele sentiu isso dentro dele. Ele ia ter condição de ser mais fiel, né? Continua ele, olha. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixasses imolar entre dois malfeitores? E por que assegurastes a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Eu adorei essa leitura, gente. Aí ele, como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conhece desde o princípio? É aquilo que você falou ali atrás, né? Você sabe a infância que a pessoa teve? Eu me lembrei quando ele, esse pedaço aqui me lembrou que uma época, uns anos atrás, uma juíza que estava aqui na cidade, ela criou um grupo de pessoas para poder atender e nas casas, principalmente de crianças, infratores, alguns que apareciam lá no fórum e tal. E aí eu me lembro que uma não vou dar o nome, nada, mas uma das pessoas que tinha um menino que era muito problemático, dava muito trabalho, que vivia roubando e tal, e uma das pessoas foi lá no lugar. E aí, quando voltou para a reunião, ela falou assim, o depoimento dela foi o seguinte: gente, se eu vivesse onde ele mora, na situação que ele vive, eu faria pior que ele. Eu não sei se eu seria melhor, eu acho que eu seria pior. Então, só quando você sabe realmente em que condição aquilo aconteceu, por quê, qual que é o histórico da situação, não que você, que é o que ele vai falar aqui, né? Não que você não vai ter que, não que esteja certo, não que você esteja apoiando, mas você tem que ter um entendimento. E quando você entende, aí você pode estender a mão para que ele possa ter um novo entendimento dentro do processo evolutivo dele, que ele enxergue alguma coisa. Não é fácil, nem sempre você consegue. Né? É o que Jesus fala, olha, não acoberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se lhe meça o tamanho da falta. Há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio, e há empreiteiros de fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometi a entrada imediata na vida superior, eu gostei também quando ele fala assim, amigo, gente, essa expressão que Jesus usa sempre em relação a todos nós, né? Quando ele está lá no depoimento. Quando lá ele fala, é amigo mesmo. A gente nem sempre fala um amigo, né? Amigos, né? Ele sempre usa essa expressão, é muito lindo. É verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. É assim que a gente estende a misericórdia para o outro, nessa tentativa do reerguimento e transformação, ajudar o outro a se reerguer, ou a gente só estabelece o juízo, né? Aquela dureza de coração, o juízo, se colocando numa posição de superioridade, né? A pena, né? Ele fala, né? Não anulei a responsabilidade em tempo algum, né? Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por esse mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. Essa parte aqui é quando ele estava na cruz, né, que ele pede, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Aí Nicodemos questiona isso também, né? Então ele fala, não anulei a responsabilidade em tempo algum. Quer dizer, a frase dele foi sincera mesmo. Ele não falou que eles seriam, né, abençoados, que iam gozar de facilidade, né? Mas o que ele fala?
esclareci que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelam dignos da nossa maior compaixão. E ele termina, né, essas coisas falando, né, misericórdia quero, não sacrifício. E quanto a nós, aí o Nicodemos fala, né, nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocava a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, os velhos julgadores do mundo, que ouvíamos atento, entramos todos em meditação em silêncio, uma vez que ninguém apareceu em nossa tertúlia íntima, com bastante disposição para acrescentar palavras. Muito linda a leitura, maravilhosa. Então é isso, o que ele espera de nós é só misericórdia, não quer sacrifício, não quer nada. No finalzinho, está na nossa hora já, né? Uhum. Numa das cartas de Paulo a Pedro, né, ele fala assim, olha, isso é Paulo para Pedro, né? É possível estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Acho que tem muito a ver com a gente hoje, né? Uhum. A dificuldade nossa, assim, eu acho que essa cabeça em fogo que o Nicodemos falou, eu acho que é aquela minha, sua, de todo mundo, que está todo mundo assim, né? Entretanto, asserena-te e aguarda confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. Ficou bonito, né? Então, lembrar também, né, Paulo, por exemplo, na questão da terceirização da fé, que Paulo construiu a sua própria, foi construindo, né? E aí tem um trecho que o Arthur Valadares fala também, que eu achei interessante, que primeiro ele fala assim, que no João capítulo 14, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quer dizer que no esforço da gente conhecer Jesus, a gente aprende a amar. Amando, começamos a vivenciar. Só que a gente quer as bênçãos do alto, mas a gente esquece que isso vai trazer responsabilidade e compromisso. Não é? E aí ele tem um momento que ele lembra, mas isso já é numa outra palestra, dessa questão da gente se sentir sozinho na luta. E aí ele vai contar no livro Paulo Estevão, logo depois que Paulo volta para Tarso, que ele vai encontrar com o pai, e o pai fala com ele, ou você fica aqui com a gente e esquece Jesus, e aí ele fica sabendo que a mãe tinha morrido, de tristeza pelo que ouviu falar, que acontecia com ele, pelo tempo que ele sumiu, e o pai faz essa exigência e ele resolve escolher Jesus. Então aquilo para ele, que ele amava o pai, né? Então foi uma coisa muito doída. Então ele vai para uma caverna, ele vai para um lugar, ele entra numa caverna e lá ele tem uma espécie de sonho, que na realidade deve ser uma experiência mediúnica, em que aquele momento que a Abigail aparece para ele com o Estevão. E aí ela fala com ele assim, nós nem começamos e você já está tão abatido. E é onde ela fala, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Quer dizer, a gente não está sozinho. Aí ele tem essa ideia, ele lembra, né? Que o pai, embora ele continue amando o pai, ele não vai poder ter mais. Mas ele tem Estevão, que está desencarnado, tem Abigail ainda, não é? E o Eurípides Barçanufo também fala, através do Chico Xavier, pela mediunidade do Chico. Jamais vos sintais sozinhos na luta, porque invisibilidade não significa ausência. Então, a gente nunca está sozinho. A gente sempre tem a espiritualidade, os mentores, o amparo vai se fazendo sempre para nós.
Só que a gente tem que ter esse compromisso também, né? E a história que eu ia contar, mas acho que não vai dar tempo, é o da Estante da Vida, capítulo 15, é o compromisso. Essa história é conhecida, de um espírito que pede, né? Ele pede para vir com lepra, pede para vir... Ele fala que ele foi delinquente quando ele está lá no plano espiritual, né? Que cometeu muitos crimes. Aí ele fala, quero padecer o abandono dos entes queridos, quero ter que a lepra me desfigure. Pede loucura, cegueira, ele pede um monte de coisa. Só que aí eles falam assim, não, você vai vir numa família equilibrada, espírita, e vai ser médium. Só que aí eles vão lá, tem uma senhora, uma menina que eles precisam atender, precisa ser atendida, e aí eles sabem desse caso e vão lá. Uma jovem que está precisando de um atendimento emergencial mesmo. E aí, quando eles chegam lá, eles descobrem que o amigo referido abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Mesmo assim, como era urgente, eles vão procurá-lo, intuem, né? Porque eles conseguem intuir a mãe da menina para levá-la ao centro. Quando chega no centro, ele não está. Aí eles vão na casa dele, vão tendo essa dificuldade toda de levá-lo. Em socorro, né? E aí ela vai lá, ela se humilha, ela chora, mas ele diz que não. Não, senhora, não lhe posso ser útil. Realmente fui, por 2 longos anos, servir na condição de médium nas obras de caridade. Mas depois eu adoeci. Aliás, não sei se eu adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso me defender. Aí, como é que eu tenho dito o final da história? Tirei aqui. Já foi. Sumiu uma folha aqui. Aí ele fala, aí ainda faz uma piadinha, a única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si, que eu saiba até agora, é o burro. Então eles terminam, aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, a loucura, a idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Então é isso, né? A gente tem que entender que essa proximidade que a gente pede, o que a gente pediu? Qual que é a nossa missão aqui? Então, vamos estudar, vamos fazer a nossa parte, vamos pedir bênçãos, e a gente tem direito a elas e tem direito a esse amparo, mas isso também nos traz responsabilidade, nos traz o cargo, né, de fazer alguma coisa para agradar, né, para ter Jesus no coração. Não é isso? No livro lá, Missionários da Luz, o orientador fala a Herculano assim, a justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo da misericórdia, a que se referia Jesus no seu apostolado. Então, quer dizer, quando a gente consegue, né, dentro de tudo, a misericórdia sempre vem. Se ela ainda não veio, ela está a caminho. Mas quando a gente consegue manter essa fidelidade, a misericórdia pode ser até aumentada, né? Nos ajudando a suportar aí com mais alegria, com mais contentamento, né? Nem é suportar, porque essa palavra é muito pesada, mas ter maior aceitação, né? Entendimento em relação o entendimento que a gente tem em relação a nós, aos outros, a tudo, né? Que a natureza faz isso de uma forma tão natural, né? E a gente não dá conta. Então, vou ter que encerrar. É a lei de cooperação aí regendo os nossos destinos que a gente precisa aprender a trabalhar mais com ela. Né? Verdade. Então, podemos encerrar, né? Que já estamos adiantados. Ainda tinha um monte de papel aqui. A gente pesquisa, né? Vai ter um monte de coisa. Mas tem que ir selecionando. A gente fica até meio embananado aqui que eu falo. Porque não, tanto papel tá caminhando. É sinal de que nós estamos estudando, né?
pelo menos a nível Eu intelectual vai. aprendi a pesquisar, cada hora eu acho uma coisa legal, assim, dentro da pesquisa na internet, é bem legal o que dá para fazer. Essas referências cruzadas, tem um site que faz isso também. Você só escreve lá referência cruzada e ele te dá um monte. É bem legal. Coisa boa, Então, né? tá bom. Então vamos. Vamos encerrar então. Jesus, amigos espirituais que nos assistem aos dias de horas, especialmente aqueles do nosso querido Francisco de Assis. Que possamos continuar juntos, buscando através do estudo a sintonia com os mentores da nossa casa, para que eles fortaleçam no espírito de fraternidade e de cooperação. E que tudo aquilo que estudamos possa nos ajudar e podando, né, as nossas arestas ainda tão indesejáveis que carregamos enquanto espíritos milenários, ainda cheios de comprometimento com a lei. Mas nós temos a certeza, Pai, que através dessa busca, cada vez mais a gente vai conseguindo, né, ter mais equilíbrio nos nossos atos, nos nossos ações, e principalmente, né, conseguindo entender que nós somos todos filhos do mesmo Pai e precisamos caminhar e trabalhar como irmãos. Continue conosco, Senhor, aos dias e horas, e que a paz que usufruímos nesses momentos em que buscamos os seus ensinamentos possa se estender a todos esses os nossos irmãos que se encontram em situações provacionais mais difíceis, especialmente essa questão, né, da pandemia, aqueles que laboram na área da saúde, que todos possam se sentir fortalecidos, reconfortados e amparados pelo vosso imenso amor. E é com essa certeza desse amparo que só nos resta agradecer. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Boa noite para todos. Até Boa semana que noite. vem, se Até Deus semana. quiser.